Este mundo, e no domingo, dia de hoje, iniciaríamos o capítulo 3, o capítulo 3º, melhor dizendo, que é nada mais, nada menos que na casa do meu pai há várias moradas. Mas antes da gente começar por esse capítulo 3, eu queria só relembrar, na verdade eu quero passar para vocês o vídeo do capítulo que a gente falou na semana passada, do capítulo 2, onde a gente fazia referência aos hebreus e aos judeus, e no final do dia não estava mostrando para vocês o vídeo, e aquele vídeo é bastante interessante, é bastante importante no contexto histórico, então eu queria passar para vocês de novo. Vocês estão vendo, alguém não está vendo minha tela, melhor dizendo? Ou então tá aparecendo a tela para vocês aí do YouTube? Tá aparecendo. Perfeito. Nesse capítulo, então, meu reino não é deste mundo, existe uma conversa entre Pilatos e Jesus, e Pilatos vira para Jesus e fala o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Ou seja, vamos só entender aqui quem são esses personagens. Eu não falei disso também na semana passada. Pilatos, que faz um questionamento a Jesus, Pilatos era um governador de Roma naquela época. E aí ele pergunta se então Jesus era o reino dos judeus, e aí Jesus fala assim: não, eu não sou rei dos judeus, meu reino não é deste mundo, que se eu fosse o rei dos judeus, eu não teria então sido capturado. E aí, por que ele faz essa referência de que não teria sido capturado, não teria sido combatido? Porque os judeus seguiam as leis de Moisés. Então é justamente por isso que ele fala: não, eu não sou o rei dos judeus. Embora existe aí na literatura diversas questões em que apontam Jesus sendo como parte judeu, né, tendo descendência judaica, uns falam que é na região do Cisjordânia, etc. Mas isso não entra no mérito do questionamento do evangelho. Lembra lá na introdução a gente falou, a gente não vai entrar nessas questões do nascimento, etc. A gente vai entrar na questão da moral de Jesus. Mas dentro de um contexto histórico, aqui nessa passagem da Bíblia, ele pergunta se era então se ele era o rei dos judeus, e não importa, na verdade, a nacionalidade dele, se ele era ou não judeu, o que importa era, os judeus naquela época acreditavam na lei de Moisés e por isso ele foi combatido. Então vamos passar aqui um videozinho que eu apresentei na semana passada. Qual é a diferença entre judeu e israelense? Ou se é tudo a mesma coisa? O que é ser hebreu e o que é ser israelita? Vamos explicar e colocar a ordem disso tudo. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar com o que é ser judeu. O judaísmo é uma religião, e aqueles que praticam o judaísmo são considerados judeus. Tanto os que nasceram dentro do judaísmo, como é o meu caso, como aqueles que se converteram ao judaísmo. E existem hoje em dia judeus morando no mundo todo. Eu vou agora colocar para vocês na edição um mapa que mostra isso. No mundo hoje em dia moram 14 milhões e meio de judeus. Vocês podem ver que bem espalhados. E inclusive no Brasil hoje em dia moram 120 mil judeus brasileiros. E hoje em dia a maior comunidade judaica do mundo fica em Israel e a segunda maior nos Estados Unidos. E bem rapidamente, o que é o judaísmo? O judaísmo é a primeira religião monoteísta do mundo, quer dizer, a primeira religião a crer em só um Deus. Além disso, o judaísmo crê no Tanakh, que pode ser chamado em português de a Bíblia hebraica, e ela é bem parecida ao Antigo Testamento para os cristãos. E dentro do judaísmo existem correntes, quer dizer, existem vertentes, existe judaísmo ortodoxo, judaísmo reformista, judaísmo moderno, judaísmo tradicional, judeus laicos também, quer dizer, existe muita variedade dentro do próprio judaísmo, e o termo judeu vem do nome Judá, que foi um dos 12 filhos de Jacó, e que deu origem a uma das 12 tribos de Israel. Vocês podem ver aqui no mapa que a tribo de Judá era a maior das tribos de Israel, e também, hoje em dia, a gente acredita que a maior parte dos judeus são descendentes da tribo de Judá, e por isso acabou virando o nome Judá, judeu, para todo o povo de Israel. E então, o que é ser israelense? Ser israelense é quem mora e tem cidadania de Israel. Todo israelense é judeu?
Não. Israel é um país democrático e aqui vivem pessoas de diferentes religiões. Hoje em dia, quase 75% da população de Israel são judeus, 17% muçulmanos, 2% cristãos, menos de 2% drusos, que são outra religião muito interessante que mora aqui em Israel. Quem sabe um dia também eu faço um vídeo sobre eles. A gente tem menos de 5% de outras minorias religiosas morando aqui em Israel. Um pequeno asterisco para aqueles que nos assistem de Portugal. Eu sei que em português de Portugal não se usa a palavra israelense, se usa a palavra israelita também para os judeus modernos e também como termo bíblico, mas no português do Brasil a gente usa dois conceitos separados, o que também faz a vida um pouco mais fácil diferenciar sobre o que a gente está falando. E falando nisso, o que quer dizer israelita no português do Brasil? Israelitas são os filhos de Israel. E quem foi Israel? Israel é o nome dado a Jacó depois que ele luta com o anjo, como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 32. Então, Jacó, que é um dos três patriarcas do judaísmo, ele vai ter um segundo nome acrescentado, que é o nome Israel, e por isso toda a sua descendência são os filhos de Israel. E por isso, israelita se refere ao povo bíblico. Então, judeu é religião, israelense é a nacionalidade, a cidadania de hoje em dia, e israelita quer dizer o povo de Israel no seu sentido bíblico. E por último, quem são os hebreus? Esse, na minha opinião, é o conceito mais interessante de todos. Ele está lá no início da Bíblia, em Gênesis 14, quando a Bíblia chama Abraão de Abraão, o hebreu. Isso quer dizer que todos os descendentes de Abraão são chamados os hebreus. E agora, pessoal, apertem os cintos, porque eu vou colocar aqui do lado uma árvore genealógica, a gente vai falar de um pouco de genealogia bíblica. A gente vai começar por Noé, passando para Sem. Sem é um dos filhos de Noé, e dele vai vir depois o povo de Israel, que é um povo semita. Não é o único, mas é um dos povos que é descendente de Sem, e por isso aí vem a expressão antissemitismo. Quem tem ódio aos judeus se fala antissemitismo, porque os judeus seriam um povo semita. Depois de Sem, a gente vai passar para Éber. E daí vem o conceito, provavelmente, do hebreu. Por que eu digo provavelmente? Porque tem várias teorias sobre isso. Na minha opinião, essa é a teoria mais aceita e a que eu quero contar para vocês. Que é a seguinte: já que Abraão é descendente de Éber, ele é chamado de hebreu e por isso toda sua descendência também são chamados de hebreus. Além disso, Éber, ele falava hebraico, e por isso, até os dias de hoje, a gente fala esse mesmo idioma que é o idioma hebraico, apesar de naquela época ser hebraico bíblico, hoje em dia ser hebraico moderno, tem as suas diferenças, mas é o mesmo idioma. E quem é neto de Abraão é Jacó, e Jacó, através de Israel, e o povo de Israel, os filhos de Israel, são chamados israelitas. Então, na realidade, o conceito de hebreu e israelitas, eles são conceitos bíblicos bem parecidos, e a gente vê a importância que aí tem nos patriarcas, os três patriarcas do judaísmo, Abraão, Isaac e Jacó, e a gente carrega até os dias de hoje os nomes deles. Em resumo, pessoal, o judaísmo é uma religião. Ser israelense é ter uma cidadania. Ser hebreu é ser descendente de Éber e de Abraão, que depois vão virar o povo de Israel, que são os descendentes de Jacó. E por isso, quando a gente fala de judaísmo hoje em dia, a gente fala de uma coisa muito complexa, de uma coisa que inclui um país de maioria judaica na nossa terra bíblica. Também a gente fala de uma religião, de uma prática religiosa, e também a gente fala de um povo, do povo de Israel ou do povo hebreu. Espero que tenham gostado desse vídeo e espero que tenha ficado claro. Qualquer pergunta, pessoal, vocês... Bom, vamos lá. Esse vídeo, de longe, gente, foi um dos mais fáceis que eu encontrei para traduzir um pouco essa questão de hebreu, de judeu, de Israel, de israelita. Não é fácil, o tema ele é bastante controverso até os dias de hoje,
Então tem que deixar o quê? Deixar, quem quiser se aprofundar, tem que buscar um pouco mais, porque isso nunca vai ser objeto nosso aqui. É só para dar uma pincelada, que no final das contas toda essa história está na questão do Antigo Testamento, ou seja, pré-Cristo. Então a gente está falando lá de 1500 anos, provavelmente, por aí, antes de Cristo e tudo que dali veio. Até mais do que isso. Tem a história de Noé, tem a história dos descendentes de Noé, do povo de Sam, que é o povo antissemita que se fala hoje em dia, e assim por diante. E isso aqui não tem nada a ver com o Talibã, tá, gente? Afegão, Talibã, não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso aqui é outra coisa. Inclusive, o Talibã, hoje em dia, as questões que tem lá também são vem, né, a origem deles são várias tribos, entre aspas, digamos assim, mas diversos grupos que se formaram em funções de guerra, em função de dominação de países, assim por diante, e alguns deles muito, muito recentes, inclusive o próprio Al-Qaeda é muito recente, é dos anos de 1970 em diante, em função de invasões da União Soviética, Estados Unidos, lá na região do Afeganistão. Enfim, não vamos confundir essas partes. Está lá no Oriente Médio também, mas é uma coisa completamente diferente disso aqui. Aí vamos lá, voltando para o Evangelho, capítulo 3, então. Há muitas moradas na casa do meu pai. Todo mundo está vendo, né? Ninguém não está enxergando aqui. E esse capítulo vai tratar o quê? Dos diferentes estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade, traduzindo aqui, é no plano espiritual, ou seja, enquanto o ser humano está desencarnado. Espírito desencarnado. As diferentes categorias dos mundos habitados, ou seja, os mundos de regeneração, os mundos evoluídos, os mundos inferiores, os mundos de expiação, como a Terra. Qual é o destino da Terra e as causas das misérias humanas, e por fim, aqui as instruções dos espíritos, ou seja, dos mundos inferiores aos mundos superiores, de expiação e prova, e os mundos de regeneração, e obviamente a progressão deles, assim como os espíritos progridem, os mundos também progridem. E aí, logo no início, vem uma passagem da Bíblia, de João, e ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Crede em mim, aqui é Jesus falando. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vos aí estejais. O que Jesus está trazendo para nós aqui? Primeiro, tem a ver com a continuidade aqui que o Evangelho traz, né, a sequência dos estudos que o Evangelho colocou. Vem lá no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, ele está mostrando o quê? Para ele chegar naquela região, naquele momento histórico, naquele contexto, mostrar o quê? Que eu não vim ser contrário a Moisés, mas eu vim esclarecer, vim cumprir o que estava ali. E aí ele começa então e vem para o segundo capítulo, onde ele vem e diz assim, eu vim destruir a lei, e aí ele vem e fala assim, meu reino não é deste mundo, ou seja, na continuidade dos ensinamentos dele. Só poderia, já introduzindo fortemente a questão da continuidade da vida e das sucessões de vida. E aqui, por consequência, ele tinha que dizer o quê? Então, se assim como eu morro e continuo, eu preciso dizer que existem outras moradas. E essas moradas, quais são essas moradas? Essas moradas aqui, elas são espirituais. Ou seja, existe uma continuidade. E aí, então ele pega e fala da morada. E a hora que eu for para esse lugar, eu vou preparar esse lugar para que eu possa recebê-lo. E aí, para que eu possa recebê-lo o quê? Receber o povo que o segue, é preciso seguir determinados passos. Quais passos? Os meus passos. No Livro dos Espíritos, questão 55, existe uma pergunta do Allan Kardec ao Espírito da Verdade, que é o seguinte: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta que ele tem, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Ou seja, existem várias moradas, o universo está completamente cheio. Não existe espaço vazio, não existe inoperância na natureza. Nós apenas que não enxergamos. E é vaidade e orgulho o ser humano achar que o universo, então, foi feito apenas para si. Continuando no Evangelho. A casa do meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos.
Ao longo do evangelho inteiro, a gente percebe o quê? Que é exatamente tudo está adequado ao nosso conhecimento. Assim como lá, Jesus veio 2000 anos atrás e falou que não vinha destruir a lei, e ele estava explicando que a lei deveria ser cumprida, mas deveria ser compreendida, era por quê? Porque 2000 anos, 1500 anos depois de Moisés, 1400 anos depois de Moisés, Jesus veio e falou assim, bom, agora alguns seres humanos, alguns espíritos têm condições de entender um pouco mais em função do adiantamento que tiveram, em função da evolução que tiveram nesse tempo. Ou seja, em todos os mundos, essas moradas correspondem ao adiantamento dos mesmos espíritos, ou seja, a Terra hoje abriga espíritos que são condizentes com a capacidade dos espíritos que aqui estão. Então, nós estamos nesse planeta não simplesmente por afinidade com outros espíritos aqui encarnados e desencarnados, mas estamos em afinidade com o planeta, com a topografia, com a forma, com os ângulos, com tudo, com o calor, com o frio, com tudo que tem aqui, é em função também do nosso adiantamento moral e intelectual. E aí ele continua, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também referem-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito nessa erraticidade. Ou seja, quando o espírito desencarna, quando estamos aqui e desencarnamos, nós vamos para lá com um estado mental e emocional propício a nós, de acordo com o nosso adiantamento, de acordo com as nossas experiências aqui na Terra. E a hora que a gente morre, a gente não vai angelizar, nós não vamos se tornar conhecedores de tudo. Na natureza, não se tem saltos, existem progresso, e o progresso é de acordo com o esforço e merecimento de cada um. Então, morrer não é um merecimento. Morrer é nada mais é do que uma causa, consequência da nossa natureza hoje, o desencarne. A vida continua, e vai continuar do jeito que ela parou, com o conhecimento que nós tínhamos, com o coração que nós tínhamos. E é preciso continuar depurando também no que eles chamam de erraticidade, ou seja, no plano espiritual. E aí ele diz, conforme se ache este mais ou menos depurado, e desprendido dos laços materiais, ou seja, o espírito mais ou menos depurado, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, os aspectos das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde vivem, ou de onde vieram, ou seja, aqui da Terra, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Ou seja, por quê? Porque ele já não está mais apegado. Se a gente lembrar, tem um livro muito interessante que retrata muito bem essa questão de estar apegado à matéria, de estar apegado às questões da Terra, aliás, diversos livros, mas Memórias de um Suicida é extremamente interessante, porque ele vai relatar as sensações dos espíritos suicidas. Também você pode encontrar isso numa sessão que chama, no Livro dos Espíritos, tem bastante detalhado, bastante interessante também, essa questão do apego do espírito à questão da matéria, às sensações da matéria, que essa sensação, quando ele está na erraticidade, ele não fica sentindo, ele tem a lembrança daquela sensação. Então, quando o suicida narra que ele sentia a dor dos micróbios comendo o próprio corpo, enquanto estava lá depreciando, né, dentro da tumba, aquilo, na verdade, ele não sente, mas é uma lembrança que ele tem do cérebro, está relacionado ao que é o apego ainda dele, a culpa que ele sente, ao desavanço, digamos assim, moral que ele tem, ou seja, não é moralmente evoluído ainda. Isso está bastante explorado no Livro dos Espíritos também, onde ele vai narrar essa questão da sensação dos espíritos. Procure esse capítulo, é bastante interessante. Aí, continuando no item, ele fala assim, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, ou seja, isolado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, por sua vez, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Ou seja, ele está falando aqui de uma morada emocional, de uma morada em função daquilo que ele fez ou deixou de fazer enquanto ele estava aqui. Principalmente daquilo que ele deixou de fazer e tinha noção que deveria fazer, ou seja, tinha lucidez de fazer o bem e o melhor, e não o fez. Se sentirá culpado, se sentirá com remorso, o quanto de tempo ele deixou para trás, o quanto ele não aproveitou melhor o tempo. Então, aqui a gente também pode ir um pouquinho mais profundo, onde a gente fala assim, há muitas moradas na casa do meu pai, a gente também pode se referir, lembrando que somos espíritos encarnados, também ao nosso estado emocional hoje.
Então, estamos aqui vivendo, mas temos moradas emocionais dentro de nós hoje que faz com que a gente se apegue a determinadas situações, a determinadas coisas, a determinadas pessoas. E isso faz com é, que a gente se fragilize, que a gente se congele em determinada situação, ou que a gente evolua de acordo com as nossas afinidades. Continuando no Evangelho, e aí ele faz aqui, ele frisa, né, do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Ou seja, ele frisa, de novo, o grau de adiantamento dos seus habitantes tem a ver com o grau de adiantamento dos mundos. Entre eles, aos que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, ou seja, tem lugar pior que a Terra, física e moralmente falando. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que ainda são mais ou menos superiores a todos os respeitos, ou seja, são superiores a nós em todas as condições, moral e intelectualmente falando. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, ou seja, os 5 sentidos, o orgulho, a vaidade, a raiva, o ódio, sendo quase nula a vida moral. À medida, então, que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Ou seja, a gente sai de uma barbárie, de uma vida selvagem, de uma vida quase que irracional, para uma vida bastante evoluída, moralmente, principalmente falando, a partir do momento que nós vamos evoluindo ao longo do tempo. E é muito interessante também no livro, de novo, Memórias de um Suicida, em que o personagem principal, Camilo, praticamente narra a vida dele de 2.000 anos para trás em diante, ou seja, desde quando ele viu Jesus até as próximas vidas deles, praticamente quase 2.000 anos depois. E o quanto ele evoluía, muito de pouquinho, de passo em passo. Leão deles, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos lembra o seguinte, e aqui falando da evolução dos mundos: tudo ao redor de nós demonstra a inferioridade do planeta em que habitamos. Muito inclinado sobre o eixo, sua posição astronômica é a causa de perturbações frequentes e de bruscas mudanças de temperatura. Tempestades, inundações, convulsões sísmicas, calores tórridos, frios rigorosos. A humanidade terrestre, para subsistir, ou seja, para sobreviver, está condenada a um labor penoso. Milhões de homens trabalham sem saber o que é descanso ou bem-estar. Ora, existem relações íntimas entre a ordem física dos mundos e o estado moral das sociedades que os povoam. Os mundos imperfeitos, como a Terra, são reservados, em geral, às almas ainda em baixo grau de evolução. Em geral. Depois nós vamos entender aqui por que é em geral e não é 100%. Entretanto, nossa estada neste meio é simplesmente temporária e subordinada às exigências de nossa educação psíquica, ou seja, está condicionada à nossa educação psíquica, aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Outros mundos, melhor aquinhoados sob todos os pontos de vista, ou seja, outros mundos mais avançados sob todos os pontos de vista em comparação com a Terra, nos aguardam. O mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre, têm forçosa razão de ser, ou seja, não é à toa. São o chicote, a espora que nos estimulam e nos fazem andar para frente. Ou seja, sem as dores, sem as tribulações, sem a necessidade do progresso que está dentro de nós, e se não tivéssemos essas barreiras todas, até da própria natureza, o que seria de nós? Como iríamos adiantar-nos? Como iríamos evoluir se não tivesse obstáculos? Se não tivesse obstáculos, esses espíritos que nós aqui estamos, preguiçosos que somos, inertes que somos, mediante as situações da vida, muitas vezes até com vários espinhos, ainda assim demoramos para nos movimentar. Imagine o que seria, então, se não tivesse todo esse desafio da natureza perante a nossa realidade. Continuando, nossa vontade ativa, e aqui é interessante que ele coloca, né? A nossa vontade ativa, ou seja, a nossa ação é causa geradora de efeitos mais ou menos longínquos, bons ou maus, que recaem sobre nós e formam a trama de nossos destinos. Ou seja, somos senhores dos nossos destinos. Desejamos um mundo de regeneração, desejamos um planeta melhor do que esse, devemos ter ação consequente para que nos impulsione para ele. E não simplesmente esperar que o mundo entre numa fase de regeneração que ele vai nos levar, que ele vai nos empurrar. Ele nos empurra,
mas desde que nós tenhamos uma ação consequente da mesma intensidade, que nós nos esforcemos dentro daquilo que a gente é capaz. Ficar parado, esperando, sendo movimentado como uma onda do mar, não vai nos levar a nenhum lugar. Aliás, vai levar onde a onda vai nos levar. É preciso que a gente reme, é preciso que a gente se esforce, é preciso que a gente seja a causa geradora do nosso próprio destino. E aí, para isso, eu indico 2 livros, se vocês quiserem um pouco se aprofundar essa trama de destino, mostrando o quanto o destino nos leva, literalmente nos leva para onde nós apontamos. E a vida continua entre o céu e a terra, ambos de Chico Xavier, por André Luiz. Continuando no Evangelho. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, dividi-los de modo geral como o seguinte, ou seja, qual é a divisão dos mundos? Mundos primitivos, de forma geral, né, não é absoluta como ele coloca aqui, porque isso existe uma variedade absurda. Mundos primitivos, ou seja, destinados às primeiras encarnações da alma humana, ou seja, a alma humana, enquanto racional, vai lá e encarna naquele mundo bastante primitivo, bastante bruto ainda, onde vai imperar os 5 sentidos de maneira muito forte. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Ah, mas onde está o mundo? O nosso mundo hoje já não está numa fase de regeneração? Nós vamos chegar lá. Não sei se hoje vai dar tempo. A gente vai chegar lá com alguns apontamentos, inclusive do Divaldo Franco, que escreveu um livro no ano passado, logo no início da pandemia. Início não, final da pandemia, foi dezembro de 2020, um livro chamado O Mundo, a Terra em Estado de Regeneração, alguma coisa assim. A gente vai passar aqui um trecho desse livro. Os espíritos que encarnam no mundo não se acham a ele presos indefinidamente, ou seja, há muitas moradas na casa do meu pai. E se há muitas moradas na casa do meu pai e o universo é a morada do meu pai, é sinal do quê? De que a gente pode mudar, de que a gente pode se transferir de um lugar para o outro, desde que a gente tenha o quê? O ticket para essa mudança, desde que a gente tenha a passagem para essa mudança. E qual é essa passagem? É a nossa evolução. O que nos dá poder de comprar essa passagem e ir para um mundo melhor ou pior é a nossa evolução, ou, em tese, involução. Essa involução, na verdade, tem um autor que trouxe de forma bastante interessante, que falou assim, você não evolui, você não dá um passo para trás. Na verdade, o que acontece é que você simplesmente vai para o lugar onde você deveria estar. Você que deu assim, de repente, foi para um lugar um pouquinho mais avançado para tentar, mas no final do dia você faz parte daquela realidade, e não da realidade adiantada onde você está. E isso é natural, porque dentro da própria Terra acontece isso. Diversos espíritos não precisariam, em tese, não mereceriam estar aqui, em tese eles poderiam estar em um lugar pior do que a Terra, em lugares mais brutos do que a Terra, mas sem conviver com espíritos mais evoluídos, ele não tem o quê? O espelho para seguir. Então é necessário que você esteja encarnado num lugar que tenham pessoas mais adiantadas do que nós, para que a gente tenha um espelho a seguir. Aí voltando. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que nesse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriado ao adiantamento que já conquistaram. Ou seja, adiantamento que já conquistaram, apropriado, é tudo exatamente de acordo com aquilo que a gente pode. Continuando o Evangelho. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que se espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que aí habitam. No hospital, e aqui ele explica isso, né? Poxa, então peraí, a Terra, não se espante que a Terra tem essas misérias todas, porque as pessoas que estão aqui são pessoas que estão de acordo com essa afinidade. E aí ele pega e coloca assim, no hospital, ninguém vê senão os doentes e estropiados.
Uma penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Está dando diversos exemplos. E aí ele conclui: pois bem, figure-se que a Terra, como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ou seja, não é um lugar de gozo e prazer a terra porque somos um hospital, somos presidiários. E quem vive nesse lugar só vê isso, só vê essas loucuras. Por quê? Porque a gente está vendo sob a nossa visão aqui internado neste planeta. E somos internos. Todos que estão aqui são internos deste planeta. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. Ou seja, que ele estava mostrando para nós, não, a humanidade não é só isso, a humanidade como espiritualidade como um todo. Todos os exemplos da espiritualidade não está concentrado aqui na Terra. É um pedaço dela. Então ele fala que também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curam e da prisão os que se cumpriram as suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Ou seja, vamos mudar de planeta, vamos sair dessa prisão que ele compara, deste hospício que ela compara à terra, deste hospital que ele compara à terra, para um lugar melhor a partir do momento que nós estivermos curados de nossas enfermidades morais. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa, ou seja, aqui também, né, de uma forma bastante relativa, ele tentou explicar para nós, os espíritos, a classificação dos mundos, inferiores e superiores. Colocada a Terra, então, por termo de comparação, né, a Terra como comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam, revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é a única lei. Então nós estamos lembrando a Terra aqui de alguns milhares de anos atrás, ou talvez nem tantos milhares de anos atrás, mas até hoje as produções de Hollywood, se nós olharmos, Netflix e assim por diante, vão encontrar lá diversos seriados que remontam a essa época de muita barbárie, pouca razão, pouco sentimento. No fundo das trevas da inteligência, portanto, jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo, ou seja, como é que o ser humano, espírito encarnado nesses lugares tão atrasados, como ele evolui? E aí ele coloca aqui a resposta. Existe uma vaga intuição de ter dentro de si um ente supremo. E esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas sim crianças que estão a crescer. Olha essa visão espiritual, como ela é interessante. Não são seres degradados, seres que estão lá por uma permissão para o resto da vida. Até no capítulo 27, quando a gente vai falar lá na frente da oração, lá ele coloca uma parte que ele diz assim, o tamanho da pena vai em função do tamanho da ação. A partir do momento que ele tem uma ação, ele vai ter uma determinada pena, e essa pena vai se reverter, né, vai se extinguir a partir do momento que ele tomar uma ação contrária e imediata dentro do mesmo esforço para reparar o dano causado. E a partir de então ele começa a se adiantar novamente. E aí ele olha aqui nesse capítulo 3º, ele olha para essas cenas brutas, para esses seres brutos, né, esses espíritos mais brutos e ignorantes, como crianças a crescer. Ou seja, por quê? Porque entende-se que é a fase de evolução, que cada um está num passo, que cada um está num estágio evolutivo da vida. E aí, dessa forma, nos faz entender também, olhar, não lá outros mundos inferiores, mas o mundo à nossa volta. Pessoas, espíritos que estão encarnadas hoje à nossa volta, que são mais brutas do que nós. Tem o mesmo sentimento que a gente, nós temos o que eles têm, mas de repente a gente tem menos raiva, eles têm mais, eles são mais brutos, eles são, literalmente, para os nossos olhos, criminosos, mas são crianças a crescer.
E aí ele pede o quê? Nossa compreensão para com essas pessoas. Lógico que não é para passar a mão na cabeça, ele vai ter sim a sua punição, mas deixe que a justiça divina faz isso. É lógico, não está falando para que a gente aqui faça, não, então vamos deixar todo mundo solto, não. Estamos aprendendo a lidar com eles, mas não instigue, não tenha raiva, não tenha sentimentos ruins por eles, porque eles estão a crescer, eles olham o mundo de uma perspectiva muito diferente da nossa. O conhecimento deles é muito diferente do nosso. E de nós vai ser esperado muito mais do que deles, justamente pela bruteza desses. E aí ele continua. Aquele, eu acabei repetindo, né, esse instinto basta aqui. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que o homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Ou seja, ele está mostrando assim, um dia esses espíritos que são puros hoje, já foram esses espíritos bastante brutos do passado. Assim como hoje o homem, é difícil de olhar nele o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muito diversas da vida na Terra. É que é só para a gente, né, ter aquele gostinho, se é que a gente consegue compreender, mesmo que de forma abstrata, o que seriam esses mundos superiores. E aí ele fala, né, o corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Ou seja, a grosseria da matéria impede que a gente tenha outras percepções. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Lógico, por quê? Porque nesses mundos você está menos materializado. Menos materializado, você tem menos elementos que apodrecem, que morrem. O espírito não morre, então você está lá num lugar onde você está mais espiritualizado, onde você está menos denso, você tem menos partes que apodrecem. Então as suas partes duram mais. E aqui na Terra, como nós dependemos desse veículo carnal, é natural que ele, uma hora, pare de funcionar, que ele vá parando de funcionar ao longo dos nossos anos. Desde quando somos criancinhas até a vida adulta, e uns nem chegam, né, à vida adulta. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilégios pelo nascimento. Só há superioridade moral e intelectual, estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. Ou seja, superioridade moral e intelectual é a verdadeira hierarquia nos mundos superiores. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. E é o que eles nos falam hoje, conheça a ti mesmo, é o que? Para se evoluir acima de si mesmo, não perante o próximo. O próximo serve para você como um espelho, para que você possa ter um modelo a seguir e observar-se a si mesmo e falar, poxa, será que eu não estou agindo de outra maneira? Será que eu não posso agir melhor? E aí, você vendo alguém que faz melhor, como foi o modelo de Jesus, de Buda, de Gandhi, de qualquer outro avatar que passou pela Terra, qualquer um deles pode servir de exemplo para nós. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Acho que para nós é quase impensável isso, não é? Agora no vosso, né, na terra, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirares a luz, da doença para apreciar a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. Naqueles outros, ou seja, nos mundos mais iluminados, melhores, avançados, não há necessidade desses contrastes. Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Ou seja, a gente adora pintar, né, ao longo da história, sempre aquela questão de um Deus impiedoso, e aí ele foi melhorando, melhorando, até com a vida de Jesus.
Ainda em alguns lugares do mundo a gente ainda vê essa impiedade, a gente vê o inferno, a gente vê o sofrimento. E aí ele diz aqui assim, por quê? E aqui está a inteligência dessa passagem. Por que o homem só vê a desgraça? E aí ele coloca, porque sendo inferior, ou seja, somos inferiores, só tem experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Então não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Isso é tão óbvio se nós vermos até o processo de aprendizado nosso hoje. Somos uma pessoa hoje, amanhã somos outras, em função do conhecimento que acumulamos. E em função desse conhecimento que acumulamos, nos tornamos pessoas melhores, pessoas diferentes, desde que a gente esteja o quê? De fato, nos impulsionando para direção ao conhecimento, de direção ao nos tornarmos melhores, a nos depurarmos. E a partir do momento que essa depuração vai acontecendo, nós vamos começando a sentir gozos diferentes que antes não víamos. Começamos a olhar para o mundo de uma forma muito diferente do que olhávamos antes. Mas isso requer trabalho, requer esforço, requer sair da nossa inércia, por assim dizer. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. Ou seja, estamos aqui perguntando por que não vamos para este mundo, já que meu reino não é deste mundo, como ele falou naquele capítulo 2. E aí ele fala assim, a todos dá o mesmo direito e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhe cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Ou seja, depende de nós fazer o quê? Alcançar esse mundo. Ele está acessível para todos, desde que a gente faça o quê? Nos depuremos. E nos depuremos como? Através dos caminhos que aqui o Evangelho mostra, que esses avatares todos mostram, que a gente vai ver ao longo, né, dos dias aqui. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, ou seja, o que você pode dizer dos mundos de expiação? Você já sabe, você mora nele. Pois basta observar o que habitas, ou seja, a terra. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e miséria da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. E aqui é o que ele está falando assim, ascenderam, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Ou seja, hoje estamos onde estamos porque merecemos aqui estar. Não é por castigo, não é por nada, é porque aqui merecemos. Foi fruto do nosso desenvolvimento, do nosso próprio trabalho, do nosso próprio suor. Ah, Ju, mas foi pouco, porque olha onde eu vim parar, estou na Terra. Tá, mas e quem sabe onde você estava antes? De repente você veio de um lugar muito pior e aqui veio parar. E agora sim a esperança por uma vida melhor, um lugar melhor, que vai também depender agora de outros esforços, de mais depuração. E quanto mais você vier a saber, mais de você será exigido. Entretanto, e aqui que é interessante, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão aí em expiação. Ele falou, bom, então não é todo mundo que está em expiação? Não. E como ele coloca isso? Os espíritos em expiação, se nos podem exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, ou seja, são diferenciados. Como assim? E aí ele coloca, já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, ou seja, por persistirem no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então ele era muito ruim no lugar e foi expulso porque lá estava demais, estava prejudicando demais os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, ou seja, foram colocados, então, aonde de fato eles mereceriam estar. Foram colocados antes num lugar mais avançado, para ver se aprendiam lá, e não aprenderam. Então foram o quê? Degradados para mundos um pouco menos avançados do que onde eles estavam. E aí ele continua. Tiveram de ser degradados por algum tempo, né, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levavam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiririam. Ou seja, que adquiriram, desculpa. Olha só como ele está colocando, tirou um espírito extremamente atrasado, pega alguém aqui da Terra, extremamente atrasado aqui na Terra, mas que vai para um planeta
onde ele não é atrasado no planeta, mas sim ele é mais evoluído, com toda a bruteza dele. Ele ainda assim consegue ser exemplo em outro lugar. Ou seja, nós nunca somos matérias jogadas fora, nós sempre podemos ser aproveitados. Mas melhor ser aproveitado num lugar melhor para aprender do que em um outro lugar para ensinar. Então, às vezes, a gente fica pensando, gostaria eu de poder ensinar. De repente, você até pode, mas você toparia ir para um planeta menos avançado simplesmente pela vaidade de querer ensinar? Ou é, então, missão que você deseja para ir, então, ensinar nesses lugares? Mundos de expiação e provas, continuando, né? Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. E agora você pega, então, aqueles, então, que estão em punição, em expiação, se encontram no seio de raças mais inteligentes, por quê? Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado ainda. Ou seja, você vai caminhar para um lugar em que não existe como o mundo, né, ele precisa evoluir, e ele evolui através da diferença dos espíritos, porque o espírito mais avançado puxa mais de baixo, e esse mais de baixo vai sofrer, sim, todos os problemas da Terra, porque ele vai se sentir, no final do dia, às vezes, muito injustiçado com tudo aquilo que está acontecendo, e ele não entende, mas ele não entende que o quê? Ele está ali para aprender. Ele está ali de onde ele veio, ele foi colocado e foi dado uma chance num planeta, mesmo que a Terra é um planeta mais evoluído que, de repente, da onde ele pudesse estar suportando. Mas ele tentou, ele quis, ele falou, eu vou passar por essa prova. E aí ele vem. E aí depende dele o sucesso ou não da empreitada aqui na Terra. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, os servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Ou seja, todo o planeta de expiação, assim como a Terra, são lugares de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Ou seja, espíritos que ainda não progrediram, que ainda não entenderam, que são contrários, que se sentem injustiçados, que questionam as leis de Deus e assim por diante. Então vem para a Terra, uns aqui se encontram muito ainda atrasados, frente a outros mais evoluídos do que eles, mas também todos ainda rebeldes perante a lei de Deus, todos ainda querendo entender a lei de Deus. E aí eu acho que isso não tem nem como negar, né? Se nós vivemos hoje nesse planeta e todos aqui percebem tanta desgraça, tanta miséria, tanta pobreza, tanta degradação da natureza, nós todos fazemos parte dessa degradação. Então não tem como a gente se excluir e falar, não, eu não faço parte disso, eu não sou um espírito rebelde, eu sou aqui, eu sou bonzinho, eu não merecia estar aqui. É quase impossível a gente negar que a gente não faça parte disso tudo que a gente está fazendo. Não, mas o ambiente me corrompeu. Não, é verdade, a gente não consegue, de fato, mudar o mundo, e não é isso que pedem de nós. Mas pedem de nós, sim, que a gente, então, mude o nosso comportamento perante o mundo, não que o mundo vá, então, ser espelho para nós, vai fazer, não, o mundo vai se espelhar em nós. Não, isso é missão de alguns poucos avatares que aqui passaram. E eles realmente conseguem chamar a atenção de uma missão enorme e conseguem angariar pessoas para a missão deles. E essas pessoas, então, são aqueles que despertam nós aqui, que estamos aqui estudando, que não somos tão brutos, mas também não somos tão evoluídos, e de repente vem algumas pessoas, nos mostram o caminho e fazem com que a gente repense o nosso habitat, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós reagimos, a maneira como nós consumimos, a maneira como nós tratamos o próximo, desde aquele bem próximo àquele mais distante. E aí sim, mundos regeneradores, onde estamos, afinal de contas, que é o tema, né, hoje muito em voga de vários espíritas conhecidos, principalmente Divaldo Franco fala muito sobre os mundos regeneradores. E aí, mundos regeneradores, a gente vai deixar, então, que é o filé mignon, para a semana que vem, já deu 9 horas, e aí semana que vem a gente retoma a partir do item 16. Então, tudo isso foi um preparatório para a gente chegar até aqui, e semana que vem a gente já começa, inclusive, com um videozinho do próprio Divaldo Franco. Tá bom, gente? Quem quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Quem não quiser, fica à vontade também. Semana que vem a gente se encontra de novo, no mesmo horário. Tá bom? Bom feriado para quem vai viajar, para quem está viajando. E até semana que vem.